Apenas Eric Pulgar está sendo utilizado o tempo todo pela sua seleção. Arrascaeta e Varela sequer entraram em campo na vitória do Uruguai por 2-0 sobre a Argentina. Pior pro louco Bielsa, melhor para nós, porque os caras voltam descansados. Quer dizer, eu tô falando no plural para não deixar o coleguinha Guilherme Varela de fora e sem graça. Porque o Varela cansado, descansado, bem ou mal, ninguém bota o homem para jogar. É um mistério que existe dentro do Flamengo. Técnico nenhum gosta do Guilherme Varela e ele vive sendo convocado para a seleção do Uruguai. Talvez por questões de falta de outro lateral, mas ele tá sempre lá. Hoje, o Flamengo realizou o último treino desta semana. Para quem não sabe, a semana termina no sábado e começa no domingo. Então, neste sábado, os caras realizaram o último treino no Ninho do Urubu, o qual Gabriel Barbosa vem fazendo, inclusive, treino separado. Isso daí não é novidade nenhuma, o preparador físico do Tite já tinha dito que estava fazendo trabalhos complementares com o Gabriel para ele retomar sua melhor forma física. Detalhe que o elenco rubro-negro, como eu tinha dito para vocês lá atrás, ganhou folga neste domingo. Os caras retornam na segunda-feira para continuar o trabalho visando a equipe do Bragantino. Ainda há remotas, mas possibilidades do Flamengo ser campeão brasileiro. Inclusive uma inteligência artificial qualquer por aí trouxe que o Palmeiras ou o Flamengo será campeão brasileiro esse ano. Pô, que inteligência artificial é essa, hein, mano? Os dois melhores clubes da América do Sul têm chance de ser campeão brasileiro? E alguns jogadores nem querem renovar com o Flamengo. O Flamengo já foi pela segunda vez oferecer uma renovação contratual ao Fabrício Bruno, que foi esse ano o jogador mais utilizado do Flamengo. Foram 59 jogos dos 71 que o Flamengo fez até agora, sendo que em 56 ele foi titular. Apenas em 3 jogos ele não atuou por suspensão. Fabrício Bruno cresceu muito. E se tem alguma coisa boa nesse Flamengo de 2023, é a atuação do zagueirão. Só que o zagueiro de 27 anos disse não ao Flamengo pela segunda vez consecutiva. Já é a segunda oportunidade que o Flamengo tenta renovar o contrato do atleta, que vai até dezembro de 2025, e ele não quer. E, gente, é claro que a assessoria de imprensa do Fabrício Bruno não vai falar, não vai admitir que já deu 2 nãos no Flamengo. Por medo de represária, por medo de cobranças. Claro que os caras não vão admitir. E o próprio Flamengo não pode admitir para colocar o jogador em risco. Mas aqui a gente fala a verdade do quem doer. O Flamengo procurou novamente o zagueiro que disse que quer uma oportunidade na Europa. Eu não sei qual Europa que ele vê que está contratando zagueiros de 27 anos. Mas é o que ele pensa que pode conseguir. De repente, ele tem uma proposta debaixo da manga de um Besiktas, de um, sei lá, de um Galatasaray, de um Nottingham, de um West Ham, sei lá. De repente, ele tem alguma coisa debaixo do pano. Porque nessa janela que acabou de fechar, do meio do ano, houve clubes interessados nele, houve até proposta, e o Flamengo pediu para que ele segurasse as pontas até o final da temporada, que depois o Flamengo poderia olhar, sim, algo para ele. E o Flamengo tentou a segunda vez a renovação e o zagueiro disse que não. O Flamengo pode perder para o ano que vem Fabrício Bruno, Léo Pereira, Rodrigo Caio e Davi Luiz, o que forçaria a equipe rubro-negra a ir no mercado não por 1, mas por 4 zagueiros rubro-negros. Por isso a situação do Davi Luiz fica um pouco mais cômoda para o zagueiro que vai completar 37 anos, uma vez que, na falta de zagueiros, ele pode permanecer para o próximo ano. O que você faria no lugar dos dirigentes rubro-negros? É claro que o Flamengo não vai vender barato o Fabrício Bruno, nem vai deixar saí-lo por uma compensação desvantajosa. Gente, essa matéria foi incrível. Mas, enfim, podemos ter que reformular todo o sistema defensivo. Falar agora sobre Eric Pulgar, porque a informação que saiu hoje é que a diretoria do Flamengo pretende procurar o Eric Pulgar assim que terminar a temporada para renovar o contrato do chileno. Ele que teve uma boa atuação na seleção do Chile agora pelos jogos da eliminatória e vem tendo boas atuações no Flamengo. O Eric Pulgar tem um dos menores salários do elenco. E a ideia da diretoria é procurar o jogador, renovar o contrato e dar a ele uma valorização salarial. Eric Pulgar veio da Fiorentina, o Flamengo comprou o jogador mais ou menos por uns 40 milhões de reais, tem contrato com o Flamengo, mas a ideia do Flamengo é fazer o quê? Renovar esse contrato, colocar mais longo o contrato e dar um aumento salarial ao atleta. Cabe a gente agora esperar para ver como é que vai ficar essa situação, se o jogador vai aceitar, se o jogador vai querer e se o Flamengo vai levar para frente essa renovação de contrato. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre a foto vazada do estádio próprio, porque esse é o assunto que dominou a tarde deste sábado. Diogo Lemos, ele é da diretoria, faz parte do Conselho de Futebol, ele fez uma postagem
na sua rede social, meio que dando como eu posso dizer, falando, né, das coisas boas, essa é a palavra, das coisas boas que a diretoria do Flamengo tem feito. E em meio a essa explanação dele, ele colocou algumas fotos de um gráfico e ele falava sobre o estádio e ele postou essa foto. Calma aí, deixa eu virar aqui. Calma aí, deixa eu colocar para vocês verem. Ele colocou essa foto aqui, ó, na rede social. E supostamente essa é a foto do projeto do estádio do Flamengo. Esse local aqui realmente é o gasômetro. Pelo projeto a gente percebe que é o gasômetro, e aí todo mundo já passa também a acreditar, por ele ser um dirigente, ele não vai na rede social de bobeira fazer um negócio desse e postar foto de um projeto, já começa-se a falar sobre ser essa foto do projeto do estádio do Flamengo. Vou até colocar de novo para vocês verem e vou perguntar: o que vocês acharam desse estádio? O que vocês acharam desse projeto? A única coisa que eu mudaria aqui, ó, era a cor do banco. Botava o banco preto e vermelho também. Só isso, mas eu achei bonito, achei legal aí. Essa que é a foto do possível estádio do Flamengo. O Diogo Lemos, ele postou falando sobre isso, né? Ele colocou assim, ó: estamos hoje cada vez mais próximos da possibilidade da realização de um sonho, de um estádio próprio, sem comprometer o poder de investimento e saúde financeira operacional do Flamengo. É muito importante entender o momento que o clube vive e a importância da gestão do futebol nesse contexto. E daí ele começa a destrinchar ali a importância do departamento de futebol. O que mais deixou eu assim atento foi, ele começa o texto, ele começa ali a sua fala falando sobre um estádio próprio e ele posta a foto de um estádio construído na região do gasômetro. Então pode ser sim essa foto oficial do projeto do estádio do Flamengo. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Fato é que a diretoria está empenhada agora em construir o estádio. A gente vê esse empenho, a gente vê os dirigentes falando, a gente vê o Landim falando, o próprio Landim falou que na semana que vem vai querer uma reunião com a Caixa Econômica Federal para poder resolver essa questão do estádio. Torcer para que dê certo, para que o Flamengo possa ter uma casa para chamar de sua, para que o Flamengo possa ter uma casa para jogar e não ter esses problemas de show, esses problemas que os outros clubes aí vêm tendo. Por exemplo, o Engenhão agora está fechado para show da Taylor Swift, né, o nome da menina, até no show da Taylor Swift lá. Quando o Botafogo precisava ganhar do Grêmio, o Botafogo teve que jogar em São Januário, porque estava tendo show. Eu acho que o jogo Botafogo e Santos também vai ser em São Januário, ou seja, o Botafogo precisando vencer jogos, o Botafogo precisando ganhar jogos, tendo que jogar em São Januário, porque o Engenhão tá fechado porque tá virando uma casa de show, né? Então, o Flamengo tenta correr contra isso. O Landim ontem, ele mesmo falou que o estádio do Flamengo vai ser para jogar futebol, vai ser para jogar bola, não tem nada esse negócio de show lá no estádio do Mengão. Bom, deixa eu mudar de assunto agora. Deixa eu falar sobre a situação do Nicolás de la Cruz, porque muitas notícias saem sobre de la Cruz, muita coisa, e as pessoas elas vêm me perguntar: Flazoeiro, de la Cruz. A informação que eu tenho, gente, até trouxe aqui no canal também, é que sim, o de la Cruz quer vir jogar no Flamengo, é que sim, o staff do jogador já procura casa para ele no Rio de Janeiro, é que sim, a família do jogador já planeja uma mudança também para o Rio de Janeiro, porque não é só o cara, né? O cara é a esposa, é filho, é toda uma estrutura que o cara tem em volta dele. Tudo isso já está sendo planejado. E o Flamengo tem a ideia, sim, de comprar lá aquela parte que pertence ao River Plate por 72 milhões à vista, assim que se abrir a janela de transferência. Agora, cabe a gente esperar para ver como é que vai ficar essa situação, esperar o desfecho dela. Vale lembrar que a partir do dia 6 de dezembro não tem mais jogos, encerra-se a temporada. No dia 7 de dezembro haverá uma reunião entre o presidente Rodolfo Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel e Tite, já para começar a planejar o ano de 2024. Nessa reunião vai ser tratado quem fica e quem sai do Flamengo, porque tem jogadores que estão em final de contrato. Exemplo, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, que não sabe ainda, o próprio Everton Ribeiro ainda não sabe se vai ou não renovar o contrato, mas tem jogadores que vão ser negociados. Vou dar um exemplo aqui de um jogador que deve ser negociado, o goleiro Santos. Isso porque o goleiro chegou no Flamengo como titular e hoje ele virou a terceira opção. Então, o próprio empresário ou o próprio Flamengo deve conversar e negociar, facilitar uma saída do goleiro. Então, assim, essas coisas
tudo será discutida no dia 7 de dezembro entre Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel e o técnico Adenor Leonardo Bach, popularmente conhecido como Tite. O Flamengo planeja um 2024 muito produtivo, planeja um 2024 com muitas mudanças, com uma reformulação no elenco e, acima de tudo, planeja um 2024 onde vai conseguir aí fazer bons jogos, fazer bons campeonatos. Esse ano, apesar de não ter sido campeão, apesar de não ter ganhado nada, vai conseguir bater recorde de receita, né? Vai conseguir aí uma receita recorde da história recente do Flamengo. O Flamengo tem a menor dívida também da sua história recente. Enfim, eu queria estar comemorando título, não quero estar comemorando cofre cheio. Eu queria comemorar título e o cofre cheio, como foi no ano passado. A gente comemorou a Copa do Brasil, comemoramos a Libertadores e comemoramos também um recorde de receita. Isso eu queria estar comemorando, mas infelizmente os títulos não vieram. Já falei aqui diversas vezes por incompetência da diretoria, que fez um planejamento ruim, os títulos não vieram. Agora é focar nesses últimos jogos do Brasileiro e na próxima campanha aí do Mengão, na próxima temporada.